Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos médiuns. Como eu sempre digo, e acho que virou quase um jargão, o verdadeiro manual de comunicação entre os planos físicos e espirituais. Você decide. Hoje nós vamos compreender o capítulo 30, que traz um regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como você sabe, nós estamos caminhando para o final do livro dos médiuns, e no final do livro dos médiuns, o que acontece? Kardec vem nos trazer instruções práticas para montar uma sociedade espírita. Caso você não saiba, eu insistentemente vivo falando aqui, o espiritismo não é uma religião, não tem hierarquia e você não precisa pedir autorização nenhuma para ninguém se quiser montar uma casa espírita, uma sociedade de estudos espíritas, que seja na sua casa, né? Você pode fazer isso, você pode regularizar na prefeitura, ter uma sede, etc. e tal, e não precisa pedir benção para ninguém, nem para USE, nem para FEB, nem para médium nenhum, nem para ninguém, porque o espiritismo é feito de livres pensadores e é laico, ou seja, não é religioso. Portanto, o que Kardec fez? Sabiamente, colocou no próprio livro dos médiuns, que diz sobre como trabalhar a mediunidade, no final, como é que se faz uma sociedade de estudos. Se você quiser montar uma casa espírita, você pode, e eu super incentivo. E o Kardec nos aponta que, por exemplo, se o centro começa a crescer muito, e ele diz aí, ele fala um número, se começa a crescer muito, ou seja, acima de 20 pessoas, ele incentiva que seja desmembrado esse grupo em outros grupos, né? Olha que interessante. E aí a gente vê que tem centros muito grandes. Por que ele falava isso? Porque, obviamente, lidar com pessoas e você gerenciar muitas pessoas é muito mais difícil e é muito mais arriscado destas casas criarem o seu misticismo, as suas manias, as coisas que não são da doutrina espírita, e sim são coisas religiosas. E é isso exatamente que a doutrina espírita vem combater. Não é para ser uma religião, tá? Então vamos, sem demora, para o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é a sociedade fundada pelo Kardec em 1º de abril de 1858 e autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia em data de 3 de abril de 1858, de acordo com o aviso do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Vamos entender de história um pouquinho? Eu não sei muita coisa, mas naquela época não era tão fácil você montar alguma coisa, tinha que pedir autorização para os superiores, no caso, aí o prefeito de polícia, ou seja, o delegado de polícia, que se você assistiu o filme Kardec ou você leu a biografia dele, você sabe que ele foi preso uma vez, justamente porque estava incomodando especialmente a Santa Madre Igreja, né, católica. E como é um lance de poder, conseguiram fazer com que ele fosse encarcerado, mas durou pouquinho tempo. Mas vamos ver essa nota aqui, ó. Conquanto este regulamento seja fruto da experiência, não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades aos que as queiram fundar, os quais aí encontraram os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares. Embora já simplificada, essa organização ainda poderá ser muito mais, quando se trate, não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Apresentámo-lo, igualmente, para o governo dos que desejam manter relações com a sociedade parisiense, quer como correspondentes, quer a título de membros da sociedade. Então ele diz assim, olha, apesar de ser simplificado, nem precisa ser isso se você quiser fazer uma sociedade na sua casa, reunir os amigos, o que é muito comum na Europa até hoje, né? Lá não tem muito cultura de ter centros enormes como nós temos por aqui, e sim sociedades de estudo pequenas, realizadas até nas casas das pessoas, né? Mas evidentemente, quando você quer montar algo maior ou precisa alugar um lugar, você vai abrir uma pessoa jurídica, se regularizar no que quer, que precisa ser regularizado na prefeitura, né? Que aí tem
os dispositivos de segurança, de acessibilidade, de incêndio, etc., porque se você quer fazer uma coisa pública, você tem que se adequar às normas públicas, sem que necessariamente sua instituição precise dar lucro, né? Você não pode botar a vida das pessoas em risco. Então eles nos traz aqui, o Kardec nos traz, e eu acho muito interessante, alô, dirigentes de casas espíritas, seria muito bom todo mundo estudar com afinco, né, este capítulo aqui, porque é a receitinha do que Kardec imaginou. Ah, Evandro, você quer dizer então que não pode ter evoluído para nada diferente disso? Não, não quero dizer isso, muito pelo contrário, Kardec sempre, a doutrina espírita é progressista, ou seja, é ao lado do progresso, mas evoluir é uma coisa, melhorar é uma coisa, desvirtuar do caminho, tornando-se uma religião, com rituais, sabe? Não. Aí não precisa. Então vamos lá, até o fim de hoje nós vamos saber se é necessário fazer, por exemplo, um momento com água fluidificada, ou com passe, ou com o que a gente mais encontra comum nas casas espíritas por aí. Então vamos à leitura. Primeiro capítulo, fins, para que serve, e a formação da sociedade. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações, às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Para, que nem fala. Vamos ler isso aqui de novo? Para quem adora ficar falando que não se fala de política em centro espírita. Ora, política a gente faz desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. E se a gente não lutar para melhorar a política, a sociedade não evolui. Lê de novo. Olha comigo. Né? Kardec está dizendo, são defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Tá? Toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos ver o artigo 2. A sociedade se compõe de sócios titulados, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro, que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. Então você percebe que é uma coisa democrática para começo de conversa. Claro que nós estamos falando aqui da Sociedade Espírita Parisiense específica, tá? E claro, para você ter uma sociedade espírita, dependendo se você tem, como que chama, despesa, é bom que as pessoas que compõem essa sociedade participem do rateio, né? Para sustentar. Você tem que alugar um lugar. Esse aluguel tem que ser pago, não pela bondade divina, mas por todo mundo que quer e tem essa ideologia. A gente faz isso para tanta coisa, a gente não paga para ir num estádio de futebol. Por que não pode pagar para um lugar que eu sei que vai construir e vai ajudar muitas pessoas? Simples. Artigo 3º. A sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos, as que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita, ou que estejam-se riamente animadas do desejo de nesta se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer, assim, que se perca o tempo em discussões inúteis. A todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e bom proceder, cumprindo-lhes, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Caramba! Kardec já no 3º artigo já desce a lenha. Olha, o negócio é o seguinte, se você quer vir aqui participar dos estudos espíritas, primeiro, ou que você já tenha conhecimento, ou que você esteja iniciando, mas que você tenha boa vontade. Se você vier aqui para causar tumulto, não. Está no próprio regimento, né, que a gente conhece hoje, dizendo assim, não venha. Sabe que na nossa casa espírita, que retornou as apresentações, as reuniões presenciais, depois de mais de 2 anos de pandemia, e com muita felicidade, nós fizemos a primeira reunião ontem, e eu fiz um show de reabertura que foi emocionante no Jardim El Geol, em São José do Rio Preto, a minha casa do coração. E nós estávamos lá reunidos e a gente fez, antes da reabertura, e foi toda reformada a casa,
nós fizemos uma placa de 1,5 metro por 1 metro, com os princípios que regem a doutrina espírita e o que somos, né? Então, somos espíritas progressistas, ativistas pela justiça social, pelo bem comum, trabalhamos no tripé espiritismo, ecossocialismo e felicitismo, né? Então, assim, a gente deixou claro na placa. Claro que eu adoro fazer piada de tudo. Eu falei assim, ela é uma placa mata-burro, ou seja, sabe o que é mata-burro? É aquela... É feito assim, em vez de porteira, antigamente só tinha porteira, depois criaram um negócio que é genial, que é fazer um buraco no chão, grande até, e colocar madeiras alternadas. Então fica madeira, um espaço, madeira, um espaço. E assim, o gado, por exemplo, não conseguiria sair, porque eles não conseguem mirar as pernas e acabam caindo nesse lugar. Então eles nem chegam perto e você não precisa ter uma porteira. Isso chama mata-burro. Que nome horroroso, né, gente? Mas mata mesmo. Se o burro cair, quebra as pernas, morre mesmo. Então eu falei que essa gente, péssima piada minha. Ai, que tenebroso. Mas que essa placa mata-burro, é uma placa que diz assim, ó, se você vem aqui para zombar ou com outros ideais, se você é a favor de armamento, se você é a favor de um monte de besteira dita cristã por aí, que não é ao contrário que Cristo nos ensina, não entre. Está aqui um aviso na sua porta. Então Kardec foi fenomenal, ele botou um aviso na porta, no 3º artigo, né? E a todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e bom proceder. Colocar o bem geral acima das questões pessoais do amor próprio. Nisso ele já instituiu que negócio de poder, disputa de poder e coisas horríveis que a gente vê em tanta casa espírita por aí, está aqui no 3º mandamento, no 3º item, que não é para ter. Então assim, será que as nossas casas espíritas já estudaram isso? De verdade? Será que os dirigentes leem constantemente isso para se pautar neste trabalho? Estou achando que a grande maioria não, hein? Olha só. Artigo 4º. Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares, que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente: 1. Se o requerente já possui alguns conhecimentos do espiritismo. 2. O estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. 3. O compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. O pedido será submetido à comissão de que fala o artigo 11, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento, ou indeferimento. O adiamento é de rigor, com relação a todo candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objeto o estudo, mas, em caso algum, terão voto deliberativo no que diga respeito aos negócios da sociedade. Olha que coisa linda, gente. Isso é democracia pura dentro de uma sociedade espírita. E ainda diz assim, até mais complicado, para você ver o grau que eles não querem perder tempo com gente que vem brincar. Por que a gente admite nas nossas sociedades, nas nossas casas espíritas, pessoas que nitidamente não têm o menor objetivo do bem coletivo e sim têm o objetivo de ficar famosinho ou de ter poder? Por que as diretorias demoram tanto para pedir que certas pessoas que só trazem problema e trazem muita confusão se retirem? E não tem problema fazer isso. Olha só, Kardec está colocando isso no regulamento. Pelo contrário, você sabe aquela história da maçã podre? Então, uma maçã podre pode destruir um saco inteiro de maçã boa. Entende como é que é sério isso? E como o dirigente não pode querer ser bonzinho, eu vou ficar bem com todo mundo, eu vou ficar bonitinho, eu não quero me manchar com ninguém, eu quero ser o dirigente bonzinho. Dirigente bonzinho é dirigente incompetente. Não conduz com o rigor que precisa ser feito. Olha só, na época de Kardec, você precisava fazer por escrito, com 3 artigos, você precisava escrever o porquê que você estava querendo entrar. Da ciência, né? Você reparou que ele falou assim, porque que está lá
O estado da sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. Ele não fala da religião. E ainda ele fala mais um pouquinho nesse artigo. Os associados livres só serão durante o ano em que tenham sido aceitos e, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. O que é isso? É um estágio, o que a gente conhece como estágio. Olha, você vai ficar aqui até um certo ponto como estagiário. Você não tem direito a voto, você pode estudar, participar das discussões, mas você não pode participar das decisões daquela pequena democracia, daquela administração. Por isso que tem presidente, não é para falar eu sou o presidente, eu sou o dirigente, não, é alguém que organiza e que tem impulso de fazer as coisas que devem ser feitas e não aquele que fique mandando, tá? Líder não é chefe. Artigo 5º. Para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais de metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder, em todas as circunstâncias, para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade da moral espírita. Os associados livres, que hajam assistido regularmente, durante 6 meses, às sessões da sociedade, poderão ser admitidos como sócios titulares se, ademais, preencherem as outras condições. A admissão será proposta ex officio pela comissão, com o assentimento do associado, se for, além disso, apoiado por 3 outros sócios titulares. Em seguida, se tiver cabimento, será votada pela sociedade, em escrutínio secreto, após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Olha que sério, isso é praticamente uma banca de examinação, como se tem nos mestrados, ou seja, você tem que ficar um ano e se ter produzido alguma coisa, né, relevante para ser admitido como membro da sociedade. Né? Então isso é muito interessante. No artigo 6º, a sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos associados livres e dos sócios titulares, para não ficar assim, vou ter infinidade de sócios titulares e de pessoas ou de sócios livres. Você fala, olha, aqui não vai passar de 50 ao público desse centro espírita. Pronto, e acabou. Né? Quem está dirigindo tem o direito de fazer isso. Artigo 7º, sócios correspondentes são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade e lhe forneçam documentos úteis a seus estudos. Podem ser nomeados por propósito de um único sócio titular. A gente pode falar que o sócio correspondente agora, com a internet, né, pode ser até pessoa de outro país, não tem problema nenhum. Capítulo 2, sobre a administração, artigo 8º. A sociedade é administrada por um presidente e diretor, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. E essa diretoria se compõe por quem? A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, 2 secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, um ou mais presidentes honorários poderão ser nomeados. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. Olha que interessante, a organização, né, nós que temos aí em 1858 é de tirar o chapéu. Esses cargos é para ser os bonitão da balachita? Não, é trabalho. Gente, é trabalho voluntário. A diferença do trabalho normal é que não tem dinheiro envolvido. Mas o trabalho é da mesma seriedade e dá o mesmo trabalho, por isso que chama isso. Então, estas pessoas são as responsáveis e são eleitas por todos os membros daquela sociedade, assim como é de uma democracia, a gente elege quem vai organizar os recursos públicos e aplicá-los, não é? Ou afanar, numa sociedade espírita assim acontece. Então as pessoas não estão no cargo por vaidade. Infelizmente muitos acham que sim. Tem muitos presidentes de casas espíritas que se acham tão essenciais que, por exemplo, sentam na mesa, o que eu acho uma coisa em desuso, desculpe, mas assim, a casa espírita tem uma mesa e que senta todo mundo na mesa para assistir a uma palestra, inclusive o palestrante fica de costa para essas pessoas. Eu acho uma coisa meio descabida, né? Parece, sei lá, senta lá na cadeira, vai assistir, vai prestigiar, não ficar sentado na mesa lá, dizendo, olha, eu sou o manda-chuva dessa história toda. Aliás, não tem a mesa, né? Não precisa de mesa. Se a sua casa espírita for pequena, menor, como é o nosso GO, a gente faz roda de conversa. As cadeiras nem ficam uma atrás da outra, fica em círculos, porque
É mais gostoso assim. Artigo 10º. Presidente e diretor deverá dedicar todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cabem-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração, assim como a conserva C cedilha maiúsculo O dos arquivos. Presidente é nomeado por 3 anos, e os outros membros da diretoria por 1 ano, indefinidamente reelegíveis. Ah, que beleza. Tem que ser exatamente assim? Não, não tem que ser exatamente assim. Você pode ter mandatos de 1 ano de cada um, tá tudo certo. A sociedade em si, ela se autorrege, né? O que é ruim é quando tem um presidente que quer mandar em tudo e determinando tudo sem aceitar nenhum aconselhamento, nenhuma crítica, nem nada. Aí a gente entra no egoísmo do poder, síndrome do pequeno poder. Tem que tomar muito cuidado porque estraga muita casa espírita. Eu mesmo já vi dezenas de casas espíritas serem destruídas por terem presidentes ou omissos, uma diretoria omissa, ou que quer ter a decisão e não ouve absolutamente ninguém, né? Assim como numa democracia tem que prevalecer a opinião da maioria. Artigo 11, 11º. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de 5 outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem dado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do espiritismo, ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Estes 5 membros são, como os da diretoria, eleitos por 1 ano e reelegíveis. A comissão é, de direito, presidida pelo presidente-diretor, ou, em falta deste, pelo vice-presidente, ou por aquele de seus outros membros que para esse efeito seja designado. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria, a seu turno, e determinar a ordem das sessões, de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre opor-se a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, cabendo-lhe recorrer da sua decisão para a sociedade, que resolverá afinal. A comissão se reunirá regularmente antes das sessões, para exame dos casos ocorrentes e, também, sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria e da comissão que, sem participação, se ausentem por 3 meses consecutivos, são tidos como renunciantes às suas funções, cumprindo providenciar-se para a substituição deles. Olha que interessante. Então, você não tem só uma diretoria que foi nomeada lá, mas você tem uma comissão que pode ser formado do tanto de membros que se decidir, e esta comissão participa ativamente da administração da casa, inclusive fiscalizando, todo mundo arrecadou dinheiro, gastou nisso, gastou naquilo, tem que ter prestação de conta, ou seja, uma democracia. Kardec está aqui traduzindo o que hoje nós temos como a nossa tão sonhada democracia, que deveria ser assim, a gente sabe que não acontece, mas que é o correto, né, a acontecer. 12º. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes. Em caso de empate, preponderará o voto do presidente. A comissão poderá deliberar quando estiverem presentes 4 de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, se o reclamarem 5 membros. Olha que interessante. Artigo 13. Tem coisas que eu não vou ficar explicando, que eu acho que é autoexplicável, né? Artigo 13º. De 3 em 3 meses, 6 sócios, escolhidos entre os titulares e os associados livres, serão designados para desempenhar as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela boa ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa que se apresenta para elas assistir. Para esse efeito, os sócios designados se entenderam, de maneira que um deles esteja presente à abertura das sessões. Entenda que nessa época, né, e há uma rigidez maior aqui, e hoje em dia você fala, quer dizer que para ir num centro espírita, então eu vou ter que fazer entrevista, vou ter que isso... Não, hoje em dia não se precisa mais porque se aceita e se é muito comum, mas na época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era a primeira. Então o que tinha de gente querendo
desrespeitar, querendo passar para trás, ou até violentar a sociedade espírita, ou desacreditar, a imprensa querendo desacreditar, a igreja, ou os poderes religiosos da época querendo desacreditar, então eles tinham que se certificar de tudo isso para não ter pessoas infiltradas lá que tivessem o objetivo de destruir o trabalho, entendeu? Artigo 14º. O ano social começa a 1 de abril. As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros de uma e outra, em exercício, continuarão nas suas funções até essa época. Muito legal. Isso é de curiosidade, porque é definido de cada um. Artigo 15º. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagaram uma cota anual de 24 francos e os associados livres a de 20 francos. Os sócios titulares, ao serem admitidos, pagarão, além disso, de uma vez, como joia de entrada, 10 francos. A cota é paga integralmente por ano corrente. Os que forem admitidos só terão que pagar, do ano em que se der a admissão, os trimestres ainda não decorridos, incluído em que essa admissão se verificar. Quando marido e mulher forem aceitos como associados livres ou titulares, só uma cota e meia será exigida pelos dois. Cada 6 meses, a 1 de abril e 1 de outubro, tesoureiro prestará à comissão contas do emprego e da situação dos fundos, pagas as despesas ordinárias de aluguéis e outras obrigatórias. Se houver saldo, a sociedade determinará o emprego a dar-se-lhe. Ah, então você está dizendo que a sociedade era que nem as igrejas evangélicas hoje, você quer 10% da pessoa e você... Não, não. Tem nada a ver. Primeiro que é uma sociedade sem fins lucrativos, a grande maioria das igrejas evangélicas, elas estão lá para ter dinheiro e dá um lucro danado. Há um cálculo de que se você tem 1.000 membros do ano 10% do salário, você vai ter um faturamento de 200, 300 mil reais por mês, qualquer igreja pequena no Brasil e livre de impostos. Portanto, é um grande comércio da fé, mas infelizmente estão todos no Congresso e não deixam mexer nisso porque é um bom negócio. E aí eles vão investir em fazendas, helicópteros, redes de TV e tudo mais, né? Tem nada a ver com isso da sociedade espírita, que pode ser assim, né? Você pode ter sócios na sua fundação, isso vai estar no seu regimento, ou você pode ter pessoas que doam voluntariamente, ou que você faz uma pizza beneficente por mês para pagar as contas do centro espírita. E não, isso não é extorquir ou pedir, ficar pedindo dinheiro. A gente tem que ter a obrigação, sem antes que alguém fale, de procurar a nossa casa espírita, a dirigência ou o responsável financeiro para dizer assim, olha, eu queria fazer uma doação mensal para ajudar a pagar as despesas da casa. Afinal de contas, eu estou me beneficiando, estou lá frequentando, estou usando o ar-condicionado, a luz, as instalações, o som, estou sendo beneficiado, eu vou colaborar com isso. Nenhuma casa espírita tem obrigação de dar tudo de graça para todo mundo, entende? Porque aquilo não tem ninguém que... não se recebe de governo, não se recebe de ninguém. É uma luta para manter as despesas de uma sociedade espírita. Então que a gente pense muito nisso antes de julgar e mais ainda seja proativo para ajudar aquela sociedade espírita que você frequenta e que você goste. Tá? De alguma maneira ou outra, não precisa nem ser dinheiro, mas fazendo alguma coisa por aquela casa. Artigo 16º. A todos os admitidos, associados livres ou titulares, se conferirá um cartão de admissão, comprovando-lhe a categoria. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. Ele não poderá assistir às sessões senão depois de haver retirado o seu cartão, não o tendo feito até 1 mês depois da sua admissão. Será considerado demissionário. Será igualmente considerado demissionário todo sócio que não houver pago sua cota anual no primeiro mês da renovação do ano social, desde que fique sem resultado um aviso que o tesoureiro lhe enviará. Interessante, né? Lembre-se que Kardec era professor, ele dava aula particular para alunos, dava aula em colégio, né? Era uma pessoa que trabalhava muito para poder se sustentar. Portanto, ele nunca foi sustentado pela sociedade espírita ou pelo espiritismo. Pelo contrário, ele doou a sua vida, acabou morrendo de estresse, de muito trabalho, não é? Por se dedicar extremamente para a doutrina espírita, e não o contrário. Então, ele também pagava sua cota na sociedade espírita para dividir os aluguéis, etc. e tal. Ele que trabalhava ardentemente para isso,
que também era um trabalho voluntário. Então, entende que a gente precisa ver o que é sem vergonhice, né? Pode ter casa espírita que faz sem vergonhice, pega dinheiro e some. Então, assim como uma democracia, você tem que exigir também a prestação de contas, acompanhar. Mas as pessoas não se interessam para fazer isso nem num condomínio. Você já reparou? Tem reunião de condomínio, ninguém vai, o síndico faz o que quer, coloca um regimento que quer, como ninguém vai, todo mundo aceita, o síndico pode estar roubando, nadando em dinheiro, e no seu condomínio, seja de casas ou seja de apartamentos, você não consegue, não tem interesse de controlar o seu próprio dinheiro. E aí você vai oferecer oportunidade para pessoas desonestas, né? Tem pessoas muito honestas e tem pessoas muito desonestas. Numa casa espírita, numa sociedade espírita, do mesmo jeito. Capítulo 3º, das sessões. Como é que acontecem as sessões? Que a gente viu até agora das organizações e até mesmo do financeiro, que pode ser criado do jeito que você quiser, né? Do jeito que as pessoas que se juntaram colocam convenções para não ficar um oba-oba, de repente as pessoas dão dinheiro, esse dinheiro desaparece, vai para o bolso de alguém e ninguém sabe nem o que aconteceu. Agora falando sobre as sessões, necessariamente, como é que eram dadas as sessões, como é que eram as reuniões da sociedade mãe, a sociedade zero, né? Que é fundada por Kardec, artigo 17. As sessões da sociedade se realizaram às sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação, se for necessária. As sessões serão particulares ou gerais, nunca serão públicas. Todos os que façam parte da sociedade, sob qualquer título, devem, em cada sessão, assinar os nomes numa lista de presença. Olha que interessante. Então, pode ser pública e pode ser particular. Então, depende do assunto. Por exemplo, os trabalhos mediúnicos não são públicos abertos como se fossem palestras, entende? Então, cada casa determina como vai ser feito isso. Tem casas que exigem um absurdo de você ficar 5 anos estudando para participar de uma sessão mediúnica. Quem é médium nasceu médium, é uma característica física, portanto, para com esse absurdo, né? Você coloca a pessoa lá e faça um estudo antes da sessão mediúnica e a coloque para acompanhar a sessão mediúnica, ficar nas vibrações, não vai desempenhar, não vai obter comunicação nem nada, mas já vai se ambientando e depois de, 3 meses, 5 meses, aí você começa, como dirigente, colocá-lo para obter as comunicações ou conversar com os espíritos, enfim, isso é indiferente. Artigo 18º. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e, principalmente, durante os estudos ninguém pode usar da palavra sem a ter obtido do presidente. Todas as perguntas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá recusar formulá-las, conforme as circunstâncias. São especialmente interditas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham o objetivo de submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um fim geral, do ponto de vista dos estudos. São igualmente interditas todas as discussões capazes de desviar a sessão do seu objeto especial. Então vamos lá, vamos contextualizar isso. O que Kardec está falando? Primeiro, o silêncio não é uma prece. Eu sei. Você vai falar, como? Gente, isso é coisa de militar, é resquício de ditadura. Para. Você pode estar em silêncio na boca, mas sua cabeça está pensando em um monte de porcaria e vai atrapalhar muito mais do que se você estivesse conversando alguma coisa. Lembre-se que ele está falando. O que a Sociedade Espírita de Estudos Espíritas fazia na época de Kardec? Em resumo, era reuniões para incorporação e instruções dos espíritos. É assim que nasceram todas as obras fundamentais. O que as sociedades espíritas hoje fazem? As casas espíritas fazem? Tem o dia da palestra pública, né? Então quer dizer que todo mundo tem que entrar mudo e sair calado? Obviamente que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Também não precisa ficar conversando na hora da palestra, que é um desrespeito. Quando minha mãe sempre falava, lá vai eu com os meus ditadinhos horríveis, quando o burro fala, os outros murcham a orelha. Mas, ai, gente, como a gente tem ditado horroroso, né? E por que a gente lembra disso? Meu Deus do céu, desculpa aí. Então, quando você tem uma palestra pública, você chega, cumprimenta, não tem nada desse
respeito, é casa de Deus. Ah, vai tomar banho, a casa de Deus é o universo. Em todo lugar é a casa de Deus, né? Que diferença faz? Então, você está no centro espírita, você vai abraçar os amigos, você vai conversar, tá tudo certo. Começou a reunião, educação, atenção para aquele que está falando, acabou, conversa de novo, abraça, vai comemorar, né? Vai comer um biscoitinho, vai abraçar, vai matar a saudade, enfim. Ou seja, qualquer trabalho. Já numa sessão mediúnica, num trabalho mediúnico, que é o que se trata aqui das reuniões, que eram sempre às sextas-feiras, né? Obviamente, se você vai ter comunicação de espíritos, não pode ser um oba-oba, né? Você pode até começar, antes de começar a reunião, do mesmo jeito, abraça, beija, etc, etc. Começou a reunião, vamos estudar, vamos concentrar. Começou as incorporações, as comunicações dos espíritos com muita organização e prudência. Então, assim, as perguntas que eram feitas tinham que ser passadas pela comissão ou pelo presidente. E as que eles julgassem que não era só curiosidade, não eram feitas. Justíssimo, né? Senão fica um carnaval. Não pode. Não, carnaval é maravilhoso. Então fica desorganizado. Não pode. 19º. Todo sócio tem o direito de reclamar, seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões, ou perturbe as sessões. De qualquer maneira, a reclamação será imediatamente posta a votos, se for aprovada. Constará na ata. 3 chamadas à ordem, no espaço de 1 ano, acarretam, de direito, a eliminação do sócio que nelas haja incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Justo. Não vai avacalhar o trabalho de todo mundo, especialmente as comunicações dos espíritos. Artigo 20º. Nenhuma comunicação espírita, obtida fora da sociedade, pode ser lida, antes de submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que podem admitir ou recusar a leitura. Nos arquivos deverá ficar depositada uma cópia de toda a comunica-se cedilha maiúsculo ou estranha, cuja leitura tenha sido autorizada. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade, podendo os médiuns que as tomaram tirar delas uma cópia. Entende? São questões organizacionais, é óbvio, senão vira uma bagunça, né? Não tem jeito. Eu não sei porque que o Zezinho, que é minha leitura inteligência não tão inteligente artificial, ele não consegue ler comunicação quando está separado, né? Desculpa por isso. Artigo 21º. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade, se realizarão nas primeiras e terças sextas-feiras de cada mês e também na quinta sexta-feira, quando existir quinta sexta-feira, né? E tem mais algumas regras aqui que eu vou botar o Zezinho para ler. Vai lá, Zezinho. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos negócios administrativos, assim como os assuntos de estudo que mais tranquilidade e concentração reclamem, ou que ela julgue conveniente aprofundar, antes de tratá-lo em presença de pessoas estranhas. Tem direito de assistir às sessões particulares, além dos sócios titulares e dos associados livres, os sócios correspondentes, que se achem temporariamente em Paris, e os médiuns que prestem seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha a esta será admitida às sessões particulares, salvo casos excepcionais e com assentimento prévio do presidente. Certamente essas sessões particulares eram para tratar de assuntos mais delicados e que precisassem ser colocados para votação e bom senso comum. E muito da doutrina espírita foi construída assim. Não se engane, não foi o Kardec sentado numa sala que escreveu a doutrina espírita. Muito pelo contrário, Kardec não era médium, você sabe disso? Ele dependia dos médiums para obter as comunicações, mas depois que essas comunicações eram obtidas, ou pessoalmente, ou pelo mundo inteiro, como aconteciam, ele sintetizava com a sua capacidade absurda, maravilhosa, né? Sintetizava, organizava, colocava tudo direitinho, e isso era submetido à sociedade. Era votado, todo mundo em consenso. Entende como não dá para comparar, por exemplo, a doutrina espírita a uma obra mediúnica que tem um médium e um espírito? E aí você tem uma sociedade espírita, liderada por Kardec, que tem milhares de médiums, milhares de pessoas envolvidas nisso, sob a égide do Kardec. Então, assim, não dá para comparar. E que a gente beba da fonte verdadeira, que é a doutrina espírita, não ficar acreditando, por mais veneráveis que sejam os médiuns
E os livros, romance espírita sempre vai ser romance espírita. Obra mediúnica de um espírito vai ser sempre obra mediúnica de um espírito. Não compare com doutrina espírita. Não foi submetido ao crivo de ninguém essas obras mediúnicas, a não ser do próprio médium. E que, por uma razão ou outra, tenha se enganado, o espírito também tenha se enganado, nem feito por má intenção, pode trazer informações erradas e contrárias, especialmente contrárias à doutrina espírita, como está cheio em obras muito tradicionais de romances mediúnicos. Então, vamos ficar atento. Perceba como é sério o negócio aqui. Artigo 12º. As sessões gerais se realizarão nas 2 e 4 às sextas-feiras de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas. Cabe-lhe retirar essa autorização, quando julgue conveniente. Ninguém pode assistir às sessões, como ouvinte, sem ser apresentado ao presidente, por um sócio, que se torna fiador de seu cuidado em não causar perturbação, nem interrupção. A sociedade não admite como ouvintes senão pessoas que aspirem a tornar-se seus associados ou que simpatizem com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreender-los. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade, ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. Aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem, ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se e, em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão e a entrada lhe será de futuro proibida. Devendo limitar-se o número dos ouvintes pelos lugares disponíveis, os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente num registro criado para esse fim, com indicação dos endereços e das pessoas que os recomendam. Em consequência, todo pedido de entrada deverá ser dirigido, muitos dias antes da sessão, ao presidente, que expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. Essas partes a gente entende que é uma parte mais organizacional, que necessariamente não precisa ser seguida, já que nós não somos perseguidos. O espiritismo não é perseguido como nessa época. Então, esses cuidados eram necessários para a época. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte para mais de 2 sessões. Salvo autorização do presidente em casos excepcionais, nenhum membro da sociedade poderá apresentar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem limite às entradas concedidas pelo presidente. Os ouvintes não serão admitidos depois de aberta a sessão. Entende? É tudo muito delicado, né? Você está falando com espíritos e você sabe que se você deixar a coisa fluir sem controle, vão vir espíritos zombeteiros e tentando enganar, né, as pessoas. Então, todo cuidado é pouco, inclusive nas reuniões mediúnicas. Capítulo 4, disposições diversas, artigo 23. Todos os membros da sociedade lhe devem inteiro concurso. Em consequência, são convidados a colher, nos seus respectivos círculos de observações, os fatos antigos ou recentes, que possam dizer respeito ao espiritismo, e a os assinalar cuidarão, ao mesmo tempo, de inquirir, tanto quanto possível, da notoriedade deles. São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. O que ele quer dizer com isso? O que esse regimento quer dizer? Que todos os membros da sociedade são igualmente responsáveis por produzir conteúdo, por interagir e por dirigir e por alimentar a sociedade espírita, tá? Então, assim, não estão lá só a passeio, não. Artigo 24º. A sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publicarem sobre o espiritismo. Quando julgue oportuno para esse efeito, encarregará um de seus membros, associado livre ou titular, de lhe apresentar um relatório, que será impresso, se tiver cabimento, na Revista Espírita. Olha que interessante, havia muitos textos e aí eram analisados esses textos sobre o espiritismo e se fossem de acordo com, não contrariassem nada da doutrina espírita, eram até publicados na Revista Espírita. A Revista Espírita, organizada por Kardec, mas era um trabalho ativo da Sociedade Espírita Parisiense. Artigo 25º. A sociedade criará uma biblioteca especial composta das obras que lhe forem oferecidas e das que ela adquirir.
Os sócios titulares poderão, na sede da sociedade, consultar quer a biblioteca, quer os arquivos nos dias e horas que para isso forem marcados. Entendeu para que serve o dinheiro também? Para comprar livro, para espalhar conhecimento e tudo mais. Não é só para pagar aluguel. Então, é muito bom que toda casa espírita tenha uma biblioteca disponível para os seus frequentadores, né? Empréstimo, como uma biblioteca pública. Artigo 26º. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares de seus associados, prescreve que ninguém poderá, em qualquer escrito, usar do título de sócio da sociedade, sem que a isso esteja por ela autorizado e sem que previamente tenha ela tido conhecimento do manuscrito. A comissão caberá fazer-lhe um relatório a esse respeito se a sociedade julgar que o escrito é incompatível com seus princípios. O autor, depois de ouvido, será convidado, ou a modificá-lo, ou a renunciar à sua publicação, ou, finalmente, a não se inculcar como sócio da sociedade. Dado que ele se não submeta à decisão que for tomada, poderá ser resolvida a sua exclusão. Todo escrito que um sócio publicar sob o véu da anonímia, e sem indicação alguma pela qual se possa reconhecê-lo como autor, será incluído na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade reserva para si. Todavia, sem querer obstar a livre emissão das opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles de seus membros que tenham intenção de fazer publicações desse gênero a que previamente lhe peçam um parecer oficioso no interesse da ciência. Portanto, ninguém vai dar carteirada. Sou da sociedade espírita, então tudo que eu escrever aqui, você tem que engolir. Não. Se você quer colocar que é da sociedade espírita, você vai ter que submeter a sua obra a todos ali, e se todos concordarem que isso não desabone, você pode usar. Se não, não. Simples, né? Organização. 27º. Querendo manter no seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá resolver a exclusão de qualquer de seus sócios que se constitua causa de perturbação, ou se lhe torne abertamente hostil, mediante escritos comprometedores para a doutrina, opiniões subversivas, ou por um modo de proceder que ela não possa aprovar a exclusão, porém, não pode ser decretada, serão depois de prévio aviso oficioso, se este ficar sem efeito. E depois de ouvir o sócio inculpado, se lhe entender conveniente explicar se a decisão será tomada por escrutínio secreto e pela maioria de 3/4 dos membros presentes. Então, pode-se expulsar um sócio, né, com toda essa rigidez? Pode, desde que seja vontade da maioria e não desejo do presidente somente. Democracia, né, gente? Artigo 28. O sócio que voluntariamente se retire, no correr do ano, não poderá reclamar a diferença das cotas que haja pago. Essa diferença, porém, será reembolsada, no caso de exclusão decretada pela sociedade. Ok, casos organizacionais. Artigo 29º. Presente regulamento poderá ser modificado. Quando for conveniente, as propostas de modificação não poderão ser feitas à sociedade, senão pelo órgão de seu presidente, ao qual deverão ser transmitidas, e no caso de terem sido admitidas pela comissão, pode a sociedade, sem modificar o seu regulamento nos pontos essenciais, adotar todas as medidas complementares que lhe pareçam necessárias. Você entende que este regulamento, e assim a gente finaliza o episódio de hoje e esse estudo, que eu acho muito salutar, apesar de ser demoradinho, obrigado aí por você estar 48 minutos já aqui prestando atenção, mas assim, esse regulamento é muito igual de um regimento interno de condomínio, por exemplo, ou do regimento de qualquer sociedade, entende? Que tem suas regras, o que pode e o que não pode. Então, toda casa espírita constituída, com CNPJ, etc. e tal, precisa ter um regulamento deixando claro as coisas, e pode-se acrescentar muito mais coisas, né? Com o bom senso de não contrariar nada que a doutrina espírita fala assim, olha, está decretado que toda a sessão de segunda-feira tem que ter água fluidificada. Então, você viu alguma coisa aqui? Kardec nunca falou nada disso. Isso é misticismo que foi trazido das religiões. O passe, tem obrigatoriedade para ter um passe depois de uma palestra espírita? Não, gente. E tem casa espírita, como a minha, por exemplo, que não tem passe. Porque a gente está lá já nas energias, nós estamos todos
recebendo as energias espirituais, não tem necessidade para fazer um trabalho de passe específico. Ah, então quer dizer que é errado? Não, quem sou eu para dizer que é errado? Muito pelo contrário, tem casas que fazem trabalhos de curas, trabalhos de passe, trabalhos psicológicos, psiquiátricos, de drogados, de adictos, tanta coisa que usa o passe e beleza, e usa água fluidificada e beleza. Tem um negócio, e as pessoas estranham as casas espíritas que são mais adeptas do espiritismo, como Kardec havia deixado. Não tinha esse negócio de passe, muito menos de água fluidificada. E aí as pessoas se espantam. Como assim? Eu vou por causa do passe. Então, você está criando um papa-passe que se destrói por completo durante a semana, chega lá em frangalhos, aí vai papar um passe como os papa-hóstia, né? Que são os católicos, e eu era há muito tempo atrás, mas assim, tem gente que vai na missa só para papar hóstia e não causa modificação nenhuma nela. A mesma coisa, você vai na casa espírita, aquela palestra inteira, você entra por um ouvido, sai por outro, você está interessado no passe. Tem gente que chega até no final da reunião para não ter que assistir a palestra e pegar o passe. Esse, então, é mais papapasse ainda, sabe? E que vai modificar alguma coisa? Não. Vai consertar energeticamente por um tempo, depois vai se autodestruir de novo, e na semana que vem tá ele de novo. É um enxugar gelo, né? O mais importante é a palestra ou o estudo, né? Especialmente o estudo da doutrina espírita é muito mais importante, porque você vai direcionando a sua vida e não vai precisando mais dessa muleta, né? Que muitas vezes a gente encara o passe como muleta. Ah, eu vou lá porque eu estou muito mal o tempo todo, eu vou lá e me conserto. Aí passa uma semana, eu me estrago de novo, vou lá e me conserto. Para, né, gente? Não é para fazer passe, não é para se estudar. Claro que é, gente, pelo amor de Deus. Energia, nós estamos à ajuda dos espíritos amigos. Óbvio, óbvio que isso é bom. Tudo é bom, mas cuidado com o misticismo. Cuidado com uma cópia das religiões. Entende? Papa passe ou papa hóstia, qual a diferença? De acordo com você, conforme você se comporta. Então, fique atento. Ok? Bom, hoje foi grande, né? Mas eu acho que foi muito interessante, e recomende este vídeo para seus amigos, suas amigas, que você acha interessante. E se você não conhecia como é que funcionava a primeira sociedade espírita, a primeira casa espírita do mundo, tá aí, ficou sabendo hoje. E que a gente possa se basear nisso, sem misticismos, sem hierarquias religiosas, sem, tem que ser assim, tem que... ok, horário de começa às 8 horas, está determinado aqui, mas não tem horário de terminar, portanto não tem que terminar às 9 horas, porque senão o espírito vai embora. Para com essas tonteiras, isso é tudo misticismo, não é? Em nenhum momento diz, a reunião começa às 8 e tem que terminar às 9 horas, porque 9h01, nenhum espírito fica, que todo mundo vai pegar o aerobus e vai para os seus destinos. O espírito tem eternidade, né? Tem muito mais tempo do que nós, então para com essas bobagens, tá? E a gente entendeu como é que funcionava a primeira casa espírita, o primeiro centro espírita do planeta. Legal, né? Se foi importante, compartilhe com quem você acha que seja interessante. Ó, beijo, até o próximo episódio, que nós vamos começar o capítulo 31º, falando sobre dissertações espíritas. Eu te espero como sempre. Até mais. Tchau.